A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro de Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24, porque o capítulo 24 é o último capítulo do segundo livro de Samuel. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoe, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Fome em Israel. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor e lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, nem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tinha de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E saíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e o estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e encerraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Os heróis de Davi. Tiveram, pois, os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sebecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, que cuja lança era haste como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 ao todo. Também ele nascera do gigante, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. O cântico de Davi. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, da mão de Saul. Disse, pois: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. O meu salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Então, estando em angústia,
angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. O fundamento dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chamas saíram dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre o querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamentos de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasa de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os teus juízes estavam diante de mim, e os seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha candeia, o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. É o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da sua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegue os meus inimigos, e os derrotei. Só voltei quando aniquilei. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estrangeiros a mim se sujeitaram, ouvindo a minha voz, e obedeceram. Os filhos dos estrangeiros desfaleceram quando saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, e do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das vitórias do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes de Davi. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e o feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se
retiraram os homens de Israel. E esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, até onde estava Davi, na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-o perante o Senhor. Disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. Este lançou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha o nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabisel, grande em proezas, este feriu 2 fortes leões de Moabe. Desceu a ele numa caverna e feriu um leão no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, com o qual arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava dentre os 30, e também Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Heles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Marai, Netofatita, Heleb, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratotita, Ridai, do ribeiro de Gás, Abi Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Iliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, e Jonathan, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Resrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 ao todo. Capítulo 24, recenseamento e a praga. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo agora percorrer todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Rodes, e também foram até Dan-Jaã, ao redor de Sidom, e foram às fortalezas de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoas a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade até Davi e fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à sua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu.
Então enviou o Senhor a peste sobre Israel. Desde a manhã ao tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto às terras de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e o que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou a Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, a Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus o holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa o Senhor cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre no Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.